Gomercindo estava em frente ao casarão abandonado, parado com as mãos apoiadas na cintura e os olhos semicerrados para se proteger do sol forte do sertão. O vento seco soprava poeira pelo terreiro e o rangido de uma janela solta quebrava o silêncio pesado daquela tarde. O casarão, outrora imponente, agora se erguia como um gigante cansado, com as paredes descascadas, telhas quebradas e portas que mal se sustentavam nos batentes. Ele havia herdado aquelas terras do pai, mas nunca tivera coragem de explorar o casarão que ficava no alto da colina. A vizinhança comentava que ali só havia ruínas, morcegos lembranças de tempos de fartura que jamais voltariam. Mesmo assim, Gomercindo sentia um chamado, uma curiosidade insistente que não o deixava em paz. Algo dentro dele dizia que aquelas paredes escondiam mais do que poeira e silêncio. O cachorro fiel, chamado Trovão, roçava-se contra suas pernas e latia baixo, como se quisesse avisar que não era boa ideia entrar. Gomercindo respirou fundo, agitou o chapéu de palha e empurrou a porta pesada. O som de madeira rangendo ecoou pelo salão, assustando uma revoada de pombos que voaram pelo telhado, espalhando penas e poeira no ar. O interior estava mergulhado em penumbra. O sol entrava apenas por algumas frestas no teto, iluminando partículas suspensas que dançavam no ar como pequenos fantasmas. Os móveis antigos, cobertos por panos brancos encardidos, lembravam vultos de gente parada no tempo. O chão rangia a cada passo e o cheiro de mofo impregnava o ar. Lugar esquecido, mas ainda vivo, murmurou Gomercindo, passando a mão pela parede de barro, sentindo a textura fria e úmida. Ele caminhou até a sala principal, onde um retrato antigo, quase apagado pelo tempo, ainda pendia na parede. A figura de um homem de bigodes grossos e olhar severo parecia observá-lo, como se desaprovasse a presença do novo dono. Trovão rosnou baixo, incomodado, mas Gomercindo não deu atenção. Seus olhos haviam captado algo mais. No canto do salão, sob uma pilha de tábuas caídas, havia uma tampa de madeira diferente do restante do piso. Curioso, afastou as tábuas com esforço. A cada pedaço retirado, o coração batia mais forte. E então, sob a poeira acumulada, surgiu um contorno quadrado, feito de ferro, com argolas laterais e uma tranca enferrujada. Era um cofre, antigo, pesado, esquecido ali havia décadas. Gomercindo arregalou os olhos, incrédulo. Mas que diabos? Murmurou, ajoelhando-se diante da descoberta. Trovão latiu alto, como se pressentisse que aquele objeto não trazia coisa boa. O fazendeiro, no entanto, sentia um misto de medo e excitação. Era como se tivesse encontrado a chave para um mistério guardado por gerações. Ele tocou o ferro frio, coberto de ferrugem. A sensação era estranha, como se uma corrente atravessasse sua mão. Gomercindo engoliu em seco. Dentro daquele cofre poderia haver qualquer coisa, dinheiro esquecido, documentos valiosos, joias ou nada além de pó. Mas algo no peso do silêncio dizia que aquele cofre não era comum, que havia sido colocado ali para proteger algo grande, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Gomercindo estava ajoelhado diante do cofre, sentindo o frio do ferro atravessar a palma da mão. O cachorro Trovão não parava de rondar o objeto, ora rosnando baixo, ora recuando como se pressentisse perigo. O silêncio do casarão parecia mais denso agora, pesado, como se a própria casa estivesse atenta ao que ele iria fazer. Respirando fundo, Gomercindo tentou levantar a tampa. O metal rangeu, mas não se moveu um centímetro sequer. A tranca estava coberta de ferrugem, sólida como pedra. Ele puxou de novo, com mais força, mas apenas conseguiu cortar o dedo numa farpa de ferro. O sangue escorreu em pequenas gotas, caindo sobre o cofre. O cachorro latiu alto, assustado com o cheiro. Maldito ferro! Resmungou Gomercindo, enxugando a mão no lenço. Se você guarda segredo, eu vou descobrir. Saiu do casarão e voltou pouco depois com uma alavanca velha que guardava no paiol. Introduziu a ponta de ferro na fenda e forçou o peso do corpo. O barulho ecoou pela sala, como um gemido de algo adormecido sendo despertado. O suor escorria pelo rosto, o coração batia acelerado. Depois de longos minutos, ouviu-se um estalo seco. A tranca havia cedido. Trovão latiu desesperado, puxando a barra da calça do dono, como se implorasse para que ele parasse. Mas Gomercindo estava cego de curiosidade. Com esforço, levantou a pesada tampa.
Uma onda de poeira e cheiro metálico escapou de dentro, tomando o ar da sala. Ele recuou tossindo, mas logo voltou a olhar. O interior estava escuro. Pegou a lamparina que havia deixado sobre a mesa e iluminou o cofre. Seus olhos se arregalaram. Havia ali dentro pacotes de couro envelhecido, amarrados com cordas gastas. Alguns estavam marcados com símbolos estranhos, quase apagados pelo tempo. Ao lado, repousava uma pequena caixa de madeira com entalhes delicados. Gomercindo estendeu a mão trêmula e pegou o primeiro embrulho. Pesado. Rasgou a amarra de couro e deixou escapar algumas moedas antigas, douradas, que brilharam sob a chama da lamparina. Ouro. Ouro de verdade. O coração disparou. Sentiu as pernas bambas. Aquele tesouro esquecido podia mudar sua vida para sempre. Meu Deus do céu! Murmurou, quase sem voz. Isso aqui vale uma fortuna. Mas ao abrir a segunda embalagem, não encontrou moedas, e sim papéis amarelados, com escritos que não reconhecia. Mapas de terras antigas, registros de posse, assinaturas que pareciam pertencer a coronéis do passado. Ele folheou alguns, mas a caligrafia rebuscada era difícil de entender. Ainda assim, percebeu uma coisa: era um documento de valor incalculável, talvez mais importantes do que o ouro. No fundo do cofre, a caixa de madeira permanecia intocada. Gomercindo passou a mão sobre os entalhes e percebeu que eram símbolos religiosos, cruzes, figuras que lembravam santos, mas deformados, estranhos. A madeira estava fria, quase úmida, apesar do clima seco do sertão. Trovão começou a uivar, de costas para o cofre, como se não quisesse olhar. Gomercindo, porém, estava enfeitiçado. Sentia-se puxado para abrir a caixa. Segurou-a firme. Com um estalo, quebrou a pequena fechadura de ferro. Dentro, havia um punhado de medalhões de prata, escurecidos pelo tempo, e um crucifixo quebrado. Mas havia também algo inesperado. Um pedaço de papel dobrado, ainda preservado, com letras nítidas. Com mãos trêmulas, abriu o papel e leu em voz baixa. As palavras eram simples, mas carregavam um aviso sombrio. Asterisco que mexer neste cofre carregará não só a riqueza, mas também a maldição de quem o escondeu. Asterisco. O silêncio pesou como chumbo. O vento soprou pelas frestas, apagando quase por completo a chama da lamparina. Gomercindo sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Apertou o papel, tentando rir para disfarçar o medo. Maldição, besteira de gente antiga, murmurou, embora sua voz tremesse. Mas no fundo de sua alma, algo lhe dizia que aquela descoberta não traria apenas fortuna. Traria também consequências que ele ainda não era capaz de imaginar. Gomercindo estava parado no centro da sala, ainda com o bilhete amassado na mão. O cofre aberto diante dele parecia respirar, como se guardasse um coração próprio, pulsando de forma invisível. O cachorro Trovão não parava de uivar, arrepiado, os pelos eriçados como se tivesse visto um inimigo que o dono não enxergava. Quieto, Trovão! Gritou Gomercindo, tentando impor firmeza, mas sua voz soou fraca, quase trêmula. O fazendeiro pegou o crucifixo quebrado e o observou à luz da lamparina. O objeto tinha um aspecto estranho, metálico, frio demais para o calor da noite. Ao tocá-lo, sentiu um arrepio subir pelo braço, como se estivesse em contato com algo que não devia ser tocado. Jogou-o de volta para dentro da caixa de madeira, o coração disparado. Respirou fundo, tentando retomar a razão. Ouro. Documentos antigos. Isso sim era real. O resto era superstição. Gente antiga adorava inventar histórias de assombração para proteger o que era deles. Não cairia nessa. Pegou alguns pacotes de moedas e os guardou em um saco de estopa. Olhou em volta, desconfiado, como se alguém pudesse surgir a qualquer momento. A cada estalo do casarão, virava a cabeça assustado. A chama da lamparina oscilava, projetando sombras distorcidas pelas paredes. Pareciam braços estendidos, vultos se contorcendo no escuro. Besteira, tudo besteira, repetia para si mesmo, mas a cada palavra acreditava menos. Decidiu que precisava sair dali. Pegou o saco com o ouro e fechou o cofre com esforço, empurrando novamente as tábuas sobre a tampa. O barulho do ferro sendo coberto soou como um suspiro de alívio da casa. Mas o alívio não era dele.
Gomercindo sentia que havia cometido um erro, que havia mexido no que não devia. Saiu pela porta do casarão já de madrugada. O vento frio da noite o atingiu em cheio, fazendo-o tremer. O cachorro o seguia de perto, ainda desconfiado, olhando para trás como se esperasse ver alguém o seguindo. No caminho de volta ao rancho, o silêncio da mata era interrompido por sons estranhos, galhos quebrando, folhas arrastando, como se passos invisíveis acompanhassem os dois. Chegando em casa, trancou a porta com firmeza, como nunca havia feito antes. Colocou o saco de moedas embaixo da cama e deitou-se, mas o sono não vinha. Cada ruído da noite parecia mais alto, cada sombra mais viva. Trovão dormia de olhos entreabertos, rosnando de vez em quando, atento a algo que só ele podia perceber. Quando finalmente adormeceu, Gumersindo foi tomado por pesadelos. Sonhou com homens antigos, vestidos de preto, com olhares severos, apontando para ele e gritando palavras que não entendia. Sonhou com o casarão em chamas, com o cofre se abrindo sozinho e liberando uma fumaça escura que o sufocava. Sonhou com o trovão latindo, tentando puxá-lo para fora, mas suas pernas estavam presas ao chão. Acordou suando frio, com o coração disparado. A primeira coisa que fez foi olhar debaixo da cama. O saco de estopa ainda estava lá, mas, para seu espanto, estava molhado. Tocou com a mão e sentiu uma espécie de líquido viscoso, escuro, com cheiro metálico. Levou a mão ao nariz e sentiu o cheiro inconfundível de sangue. Pulou para trás, apavorado. Acendeu a lamparina às pressas e olhou de novo. O saco estava seco, como se nada tivesse acontecido. Não havia sangue, apenas o pano encardido e sujo de poeira. Gumersindo ficou imóvel por longos minutos, tentando entender. Estava enlouquecendo? Ou a maldição do bilhete já começara a se manifestar? Sentou-se à beira da cama, passando as mãos pelo rosto. O sol começava a nascer, mas em vez de trazer paz, a luz parecia apenas revelar ainda mais a estranheza daquilo tudo. O ouro estava em suas mãos, mas junto dele, um peso invisível já começava a esmagar sua alma. Gumersindo estava sentado à mesa da cozinha, olhando fixamente para o saco de estopa que descansava sobre o chão. O ouro parecia chamar por ele, como se tivesse voz própria, sussurrando promessas de riqueza e poder. Trovão permanecia ao lado, deitado mas inquieto, com as orelhas eretas, como se vigiasse o saco mais do que o próprio dono. Isso pode mudar minha vida, murmurava Gumersindo, mexendo no café sem nem perceber. Pode mudar tudo. No entanto, uma sombra de dúvida não saía de sua mente. O bilhete, o crucifixo quebrado, o sonho com o cofre se abrindo sozinho. Tudo parecia um aviso, mas a ganância já começava a falar mais alto que o medo. No mesmo dia, decidiu ir até o povoado para comprar algumas coisas. No caminho, notou que os vizinhos olhavam de maneira estranha. Sempre haviam sido cordiais, mas agora havia algo diferente, como se percebessem uma mudança no ar. Talvez fosse sua própria postura. Talvez fosse a pressa com que andava, o olhar desconfiado, o peso do segredo que carregava. Na venda de seu Ramiro, Gumersindo puxou discretamente uma moeda antiga e a entregou como pagamento. O comerciante, ao ver o ouro brilhar em sua mão, arregalou os olhos. Ficou por um instante em silêncio, depois coçou a barba e disse em tom baixo: "E de onde saiu isso, Gumersindo? Não me diga que achou um tesouro." Gumersindo forçou um sorriso, tentando parecer natural. "Besteira, Ramiro. Era do meu avô. Coisa guardada, esqueci dela até hoje." O velho comerciante não pareceu convencido, mas aceitou a moeda. No entanto, bastou Gumersindo sair da venda para os cochichos começarem. Gente no balcão murmurava, olhares o seguiam até a rua. A notícia correria rápido. Ouro em mãos de um fazendeiro que mal conseguia sustentar o gado, isso despertaria curiosidade, inveja e cobiça. Naquela noite, de volta ao rancho, Gumersindo percebeu que Trovão não parava de rosnar para a escuridão do terreiro. O cão corria de um lado para outro, farejando como se houvesse alguém espiando atrás da cerca. Gumersindo saiu armado, vasculhou o mato, mas não encontrou nada. Apenas o silêncio opressor do sertão. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado não o abandonou. Dias se passaram. Gumersindo começou a trocar discretamente o ouro por mercadorias, ferramentas, mantimentos.
Cada vez que fazia isso, mais gente olhava com desconfiança. Os boatos cresciam. Alguns diziam que ele havia achado um depósito escondido, outros falavam em contrabando, e havia até quem jurasse que Gumersindo havia feito pacto com coisa ruim. E como se os rumores não bastassem, algo ainda mais inquietante começou a acontecer. Em sua casa, portas se abriam sozinhas durante a madrugada. Objetos mudavam de lugar. Certo dia, encontrou o saco de moedas no centro da sala, embora tivesse jurado que o deixará escondido debaixo da cama. E sempre, Trovão estava lá, latindo para o vazio, como se enxergasse presenças que Gumersindo não via. Uma noite, exausto e atormentado, Gumersindo sonhou de novo com o casarão. No sonho, o cofre estava aberto e dele saía uma figura sombria, sem rosto, mas com mãos compridas que se estendiam em sua direção. Ao acordar, o bilhete que havia guardado dentro da caixa estava sobre sua mesa, aberto, com as letras ainda mais nítidas do que antes, como se alguém tivesse acabado de escrevê-las. Asterisco que mexer neste cofre carregará não só a riqueza, mas também a maldição de quem o escondeu. Asterisco. O coração disparou. Gumersindo segurou o papel com força, suando frio. Aquilo não era mais superstição. Era real. Algo havia saído junto com o ouro e agora caminhava ao seu lado. Mas ainda assim, ao olhar para o saco de moedas, uma chama de desejo cresceu dentro dele. O ouro chamava, e Gumersindo sabia que, por mais que tivesse medo, não conseguiria simplesmente abandonar aquela fortuna. Gumersindo estava sentado no escuro de seu quarto, a lamparina apagada, apenas o luar entrando pela janela. O saco de estopa estava diante dele, aberto, espalhando algumas moedas sobre o chão de barro batido. Ele as observava em silêncio, fascinado. Cada moeda refletia a luz pálida como se tivesse vida própria, emitindo um brilho que parecia pulsar. Trovão, deitado na soleira da porta, rosnava baixo, os dentes à mostra, mas não ousava se aproximar. "Você é meu agora", murmurava Gumersindo, acariciando uma das moedas com a ponta do dedo. "Tudo isso é meu." Mas, de repente, sentiu o metal esquentar, queimando sua pele. Assustado, soltou a moeda que caiu no chão com um tilintar seco. Ao olhar, viu a marca de um círculo vermelho em sua mão, como se tivesse sido marcado a ferro. Arregalou os olhos, o coração disparado. Mas ao esfregar a mão, a marca sumiu, como se nunca tivesse existido. "Eu tô ficando louco", disse, respirando fundo. "É só o calor da noite, nada mais." Levantou-se, tentando se convencer de que era apenas impressão. Mas a cada dia, a cada hora, parecia que o ouro pesava mais, como se sugasse sua força. Quando saía ao povoado, já não conseguia esconder a mudança. As pessoas comentavam que Gumersindo estava magro, com olheiras profundas e um olhar febril. Alguns diziam que parecia doente, outros que estava possuído. Naquela semana, 2 homens estranhos apareceram pelo povoado. Não eram dali. Perguntavam sobre um tal tesouro perdido dos coronéis e insinuavam que Gumersindo sabia de algo. O fazendeiro ouviu os boatos e trancou-se em casa. Cada vez mais, sentia que o ouro não era só seu segredo. Era uma chama acesa que atraía todos ao redor. As noites se tornaram piores. O casarão voltava sempre em seus sonhos. Via o cofre se abrir mão saindo de dentro dele, tentando arrastá-lo para dentro. Via rostos desconhecidos, mas se olhavam com ódio, como se o acusassem de roubo. O mais terrível, porém, era acordar e encontrar sinais de que os sonhos não eram apenas sonhos. Certo dia, ao despertar suado e ofegante, encontrou marcas de unhas no próprio braço, profundas, como se tivesse sido arranhado por algo que não estava ali. "Isso não é possível", murmurava, apavorado, olhando o sangue escorrer. "Isso não pode ser real." Trovão uivava noite adentro, olhando para os cantos escuros da casa. Certa madrugada, o cão avançou com violência contra o nada, rosnando, arranhando o ar como se lutasse contra algo invisível. Gumersindo, desesperado, agarrou a espingarda e atirou contra a parede. O estampido ecoou pelo rancho e o silêncio voltou. Mas o cachorro permanecia em posição de ataque, como se a ameaça ainda estivesse ali. No dia seguinte, decidiu esconder melhor o ouro. Cavou um buraco no quintal, atrás do galpão, e enterrou o saco, jurando para si mesmo que era a última vez que tocaria. Cobriu de terra,
Jogou pedras por cima, como se quisesse enterrar também o medo. Mas à noite, o barulho de moedas tilintando ecoou dentro do quarto. Quando se levantou assustado, o saco estava outra vez embaixo da cama, seco, intacto, como se nunca tivesse sido enterrado. Não, não pode ser, sussurrou, tremendo. Eu enterrei com estas mãos. O bilhete apareceu novamente sobre a mesa, mesmo depois de ele tê-lo queimado dias antes. As letras pareciam ainda mais vivas, como escritas com sangue fresco. Asterisco: quem mexer neste cofre carregará não só a riqueza, mas também a maldição de quem o escondeu. Asterisco. Gomercindo caiu de joelhos, as mãos no rosto. Queria chorar, mas não conseguia. A cada dia, a cada noite, sentia que já não era dono de si. O ouro havia se tornado seu senhor. E agora, mais do que nunca, tinha certeza, a maldição não era apenas uma ameaça antiga. Era real, e estava apenas começando a cobrar o preço. Gomercindo estava em frente ao galpão, os olhos fundos, o corpo arqueado como se carregasse peso demais. O saco de estopa estava sempre por perto, e mesmo quando o escondia, acabava voltando para suas mãos. Ele já não comia direito, já não dormia em paz. O ouro parecia sugar dele não apenas o corpo, mas também a alma. Trovão, fiel companheiro, já não se aproximava. Latia e rosnava para o dono, mantendo distância. O cão percebia algo que Gomercindo não queria admitir. Havia algo mais morando naquela casa, algo que vinha do cofre, algo que respirava através das moedas. Certa manhã, 2 estranhos bateram em sua porteira. Eram os homens que circulavam pelo povoado, perguntando sobre o tesouro perdido. Vestiam chapéus baixos, tinham o olhar desconfiado. Um deles, com cicatriz no rosto, falou: "Sabemos o que o senhor achou, fazendeiro. Não adianta esconder. Essas terras têm dono antigo, e o ouro que guardam não pertence ao senhor." Gomercindo tentou negar, mas o tremor em sua voz o entregava. Os homens sorriram, como se já soubessem a verdade. A partir daquele dia, ele não teve mais paz. Passaram a rondar a fazenda, a vigiar a distância. O fazendeiro não podia mais sair sem sentir os olhos sobre si. À noite, os sonhos pioraram. Agora, via os próprios homens entrando pelo casarão, roubando o ouro, e os mortos do passado se levantando contra todos. Em cada pesadelo, ele era o último a cair, com as moedas queimando dentro do peito. Acordava encharcado de suor, com o gosto metálico de sangue na boca. Certo dia, decidiu buscar ajuda. Foi até a venda do povoado, conversou com um velho conhecido, seu Amâncio, que lhe disse: "Esse ouro, dizem que foi enterrado por gente ruim. Coronéis se mataram para juntar fortuna. Quem toca nele não encontra alegria, só desgraça. Já ouvi falar de outros que acharam moedas assim, e nenhum terminou bem. Devolve isso para a terra, Gomercindo." Ainda dá tempo, mas Gomercindo não conseguia. Era como se as moedas estivessem presas nele, e não ele a elas. Tentou novamente enterrá-las, desta vez longe, no meio do mato, mas ao voltar para casa, encontrou o saco sobre sua cama, espalhando pó dourado pelo lençol. "Maldição!" sussurrou, as mãos tremendo. "Eu tô preso nisso." Foi então que começaram os sinais mais terríveis. O espelho da sala quebrou sozinho, estilhaçando-se como se tivesse explodido. A madeira do galpão rangia como se alguém caminhasse sobre ela à noite, mas quando Gomercindo corria para olhar, não havia ninguém. Apenas as sombras, que pareciam se alongar mais do que deviam. O pior aconteceu numa noite de lua cheia. Gomercindo ouviu barulhos no quintal, passos firmes. Pegou a espingarda e saiu, tremendo. Encontrou o saco de moedas aberto, espalhado pela terra, e, ao lado, marcas de mãos sangrentas arrastadas pelo chão, indo em direção ao curral. Seguiu as marcas com o coração disparado. Quando chegou, não encontrou ouro algum, apenas a madeira do curral coberta de sangue seco. O saco estava outra vez em sua casa, intacto, como se zombasse dele. Trovão uivava sem parar. O cão olhava fixamente para a porta do quarto, o pelo arrepiado, como se visse alguém parado ali. Gomercindo, tomado pelo medo e pelo desespero, começou a falar sozinho, implorando: eu devolvo tudo. Não quero mais nada. Levem isso de volta." Mas ninguém respondeu.
Apenas o silêncio, cortado pelo tilintar suave de uma moeda que rolou pelo chão, sozinha, até parar diante de seus pés. Na manhã seguinte, os estranhos voltaram. Bateram à porta, exigindo ver o que ele guardava. Gomercindo trancou-se por dentro, gritando que ninguém iria tirar nada dele. A pressão aumentava, e os homens prometeram voltar à noite. O fazendeiro agora estava cercado. A maldição o prendia por dentro e a cobiça dos homens por fora. O ouro, que parecia um presente, revelava-se uma armadilha mortal. E Gomercindo, cada vez mais, já não sabia se o inimigo estava lá fora ou dentro dele mesmo. Gomercindo estava em frente à porteira naquela noite de lua cheia, a espingarda apoiada no braço e o coração disparado. Os estranhos haviam prometido voltar, e ele sabia que não seriam apenas palavras. O vento soprava forte, levantando poeira e fazendo os galhos rangerem como se a própria noite anunciasse desgraça. Trovão estava inquieto, andando em círculos, rosnando para a estrada. O cão sentia antes mesmo de ouvir. Eles estavam chegando. E logo, 2 vultos se aproximaram. Eram os homens, dessa vez armados, determinados a levar o que julgavam ser deles. Acabou a brincadeira, fazendeiro, disse da cicatriz, com um sorriso frio. Entrega o ouro, ou essa terra vai beber o seu sangue. Gomercindo apertou a espingarda contra o peito. Esse ouro não é meu, nem de vocês. É maldito, gritou, a voz trêmula. Se tocarem nele, vão pagar caro. Os homens riram, sem acreditar. Um deles chutou a porteira e entrou, a madeira rangendo alto. Gomercindo atirou para o alto, na esperança de assustá-los, mas a resposta foi um disparo de volta que acertou o galpão e espalhou lascas de madeira pelo ar. Trovão avançou furioso contra um dos homens, mordendo-lhe o braço. O outro ergueu a arma para atirar no cachorro, mas antes que pudesse, algo aconteceu. O saco de estopa, que estava trancado dentro da casa, surgiu no meio do terreiro, derramando moedas que brilhavam intensamente sob a lua. O som metálico ecoou pelo ar como sinos funerários. Todos congelaram. As moedas rolaram sozinhas pelo chão, formando um rastro que levava em direção ao curral. Era como se o ouro chamasse. Os homens, embriagados pela cobiça, esqueceram-se de Gomercindo. Correram atrás do rastro, empurrando o cachorro para o lado. Gomercindo tentou gritar, avisar, mas sua voz morreu na garganta. Ele sabia que não adiantava, o ouro já os havia escolhido. No curral, as moedas pararam diante da madeira escura. Então, a terra tremeu. O chão se abriu em uma fenda estreita, exalando um cheiro de enxofre e podridão. De dentro, começaram a surgir mãos esqueléticas, segurando os tornozelos dos homens. Eles gritaram, tentando se soltar, mas foram puxados para dentro do buraco, os rostos retorcidos de pavor. Gomercindo assistia, paralisado, enquanto o ouro caía junto com eles, desaparecendo na escuridão. O silêncio voltou de repente. A fenda se fechou como se nunca tivesse existido. O terreiro ficou vazio, apenas iluminado pela lua. Trovão voltou para junto do dono, ofegante, com o pelo eriçado. Gomercindo caiu de joelhos, o peito pesado, sem saber se agradecia por estar vivo ou se chorava pelo que testemunhara. Mas o tormento ainda não havia acabado. Dentro de casa, sobre a mesa, estava o bilhete, o mesmo, sempre voltando, agora com novas palavras escritas em letras tortas e frescas. Asterisco, o ouro nunca abandona quem o tocou. Você também pagará o preço. Asterisco, o fazendeiro deixou o papel cair de suas mãos, o corpo inteiro tremendo. Sentiu então o peso familiar no bolso. Enfiou a mão e tirou uma única moeda de ouro, reluzente, quente como fogo. Ele não a havia guardado, não a havia trazido de volta, mas ela estava ali, como se sempre tivesse estado. Com lágrimas nos olhos, Gomercindo percebeu a verdade. Os homens não haviam sido os únicos condenados. Ele também havia sido marcado. O ouro não pertencia a ninguém. O ouro escolhia. E quando escolhia, nunca deixava ir. Gomercindo estava em frente à mesa, a moeda na palma da mão, sentindo o calor insuportável que parecia queimar até os ossos. O suor escorria pelo rosto, os olhos marejados de desespero. Trovão gemia ao lado, como se também sentisse o peso invisível daquela maldição. Eu não quero mais.
gritou o fazendeiro, atirando a moeda contra a parede. Mas, como em um pesadelo, ela rolou sozinha pelo chão e voltou a parar diante de seus pés. Ele tentou esmagá-la com o calcanhar, mas a cada golpe o som metálico ecoava como gargalhadas de além-túmulo. No fundo da casa, as janelas começaram a bater com força, como se ventos de uma tempestade varressem o interior. As velas se apagaram de uma só vez. E, no breu, vozes surgiram. Eram muitas, sussurrando, chorando, rindo, amaldiçoando. Gomercindo tapou os ouvidos, mas os murmúrios vinham de dentro de sua própria mente. De repente, sentiu-se arrastado. As pernas cederam e ele caiu ao chão. Quando abriu os olhos, não estava mais no quarto, mas outra vez no casarão em ruínas, o mesmo de onde retirara o cofre. O ambiente pulsava como se fosse vivo, as paredes respirando, as sombras se movendo por conta própria. O cofre estava diante dele, aberto, exalando um brilho dourado e cruel. Devolve! Ecoou uma voz profunda, carregada de séculos de rancor. O ouro não é teu. O ouro é sangue. Gomercindo chorava, implorando. Levem de volta. Levem tudo. Eu não quero mais nada. A voz riu, um riso grave que estremeceu suas entranhas. Já é tarde. Quem toca o ouro carrega o peso eterno. Não há volta. O fazendeiro sentiu a moeda colada em sua mão novamente, fundindo-se a pele. Gritou de dor, tentando arrancá-la, mas a marca em brasa queimava até o osso. Trovão latia sem parar, tentando puxá-lo para fora, mas Gomercindo já não reagia. O casarão desmoronava ao redor dele, a terra engolindo o chão. A última visão que teve foi o ouro se espalhando pelo abismo e mãos cadavéricas puxando para baixo. No dia seguinte, o povoado encontrou apenas ruínas. A casa de Gomercindo estava intacta, mas o fazendeiro e o cachorro haviam desaparecido sem deixar rastro. Sobre a mesa, repousava o bilhete, agora manchado de sangue seco. Asterisco: quem toca no ouro dos mortos não herda fortuna, herda condenação. Asterisco. E assim, a história de Gomercindo se espalhou pelos arredores, servindo de aviso: nem toda riqueza traz alegria. Algumas carregam um peso que alma nenhuma pode suportar. Se essa história prendeu você até aqui, imagino que mais está escondido nas terras esquecidas do Brasil profundo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios. E cuidado, o próximo segredo pode estar mais perto do que você imagina.